Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Mais um Coelho Cast no ar e hoje especial série Eleições 2024. Hoje eu vou bater um papo, conversar com um convidado ilustre, o nosso prefeito de Junqueirópolis e candidato à reeleição, Dr. Osmar Pinato. Muito obrigado, doutor, um prazer receber o senhor aqui. Ricardo, muito obrigado, digo eu, esse momento tão importante para Junqueirópolis e nós temos aqui um bate-papo contigo, um cara super do bem, carismático, querendo o melhor para a cidade e fazendo com que as coisas melhorem. E é isso aí, vamos fazer as coisas melhorarem para todos. É isso aí, vamos lá pessoal, tá preparado, doutor, para bater um papo? Prontinho. Mas agora, doutor, eu gostaria que o senhor começasse a contar a sua história desde lá do início, de quando o senhor era garotinho, quando chegou em Junqueirópolis. Então eu vou perguntar aí, quem é o Osmar e quando ele chegou em Junqueirópolis? O meu primeiro pronunciamento, quando fui candidato a vereador, lá com 17 anos de idade, e me elegi, tomei posse quando eu completei 18 anos. Eu comecei dizendo assim, e vou começar aqui também. Nasci em 1964, no ano da Revolução do nosso país. E isso foi um sinal de que nós estaríamos caminhando para a vida pública, para o bem comum e usar esse instrumento, que é a política, para promover transformações, promover felicidades para as pessoas. Então eu tenho isso dentro de mim, Ricardo, desde então. Parece que é um prenúncio de um momento onde nós viemos ao mundo e que o Brasil estava conturbado, com discussões, uma ditadura militar avassaladora e o povo numa repressão danada. E era o sentimento das pessoas e da população. Dali em diante, eu percebi que eu vim para esse mundo para romper essa repressão, para trazer liberdade de expressão, respeito de gêneros e vida comum e melhor, e principalmente que as classes sociais sejam mais próximas uma da outra. Então não é por um acaso que o senhor nasceu no ano da Revolução, né? No ano que transformou a democracia do Brasil. Não é por um acaso que o senhor veio ao mundo nesse ano, senhor. Eu coloco isso realmente como algo que foi um enviado, né, para que isso pudesse contribuir com o nosso mundo. E o nosso mundo é Junqueirópolis. Lógico que na visão mais macro do mundo universal, globalizado, mas o nosso mundo, a nossa vida, a nossa terra está aqui em nossa cidade. Então, somos alguém para poder melhorar a nossa cidade. Então, somos enviados por Deus para cumprir uma missão. E é o que nós sentimos em todos os momentos da nossa vida. E aí, pegando uma linha do tempo, Ricardo, o tempo todo da nossa vida, de infância, de moleque, de jovem, de adolescente, de adulto, sempre foi nessa toada, nessa linha. Não mudou nada. A percepção das coisas, o jeito de ser, as posições que foram sempre tomadas desde guri, desde moleque, sendo sempre uma pessoa bem dada com o povo, sempre no meio do povo, descalço, de dedão sem tampa do pé, jogando bola na rua descalço, sendo engraxate com os engraxate, subindo no pé de manga e chupando manga lá em cima, caindo do pé de manga, quebrando a perna, e assim por diante. Algo singular, mas nessa singularidade, sempre tendo assim uma relação muito legal com as pessoas e de uma forma natural, sendo protagonista, conduzindo, liderando, puxando o cordão, puxando conversa, se apresentando. Agora eu quero que o senhor conte para mim, né, de quem que o senhor é filho. E começa lá da infância, a casinha que o senhor morou, onde foi que o senhor começou a sua história. Conta o nome dos seus pais, de quem o senhor é irmão. Certo. Meu pai e minha mãe em memória, Ângelo Pinato e Amélia Cavíquia Pinato. E nós somos em 5 filhos, tendo um também em memória, meu irmão mais velho, Florindo Pinato Neto. Somos todos descendentes de italiano e meus avós vieram da Itália, meus pais vieram da região de Fernandópolis, São José do Rio Preto, Mirassol. Um dos membros das famílias vieram para Tupã e de Tupã, em 1964,
meu pai comprou um sítio junto com a minha mãe na cidade de Núbia Paulista e foi onde eu nasci, em 1964. Lá no sítio de Núbia Paulista, sempre na lavoura de café, cafeicultura, a vida inteira. É uma tradição dos italianos que vieram migrando para cá para cuidar das lavouras, né? Até então éramos chamados de meeiros, parceiros meeiros, que trabalhavam na lavoura. E ali todos os filhos nasceram no sítio, na zona rural, na saia do café, como se diz, né? Na tradição, né? E foi nasci em Núbia Paulista, em 1964. Em 1965, meus pais compraram um outro sítio aqui em Junquerópolis, ali no bairro Paraizinho, e mudamos para cá, ali na rua São Salvador, próxima à Rua da Feira, numa baixada ali, perto do Buracão. Já tinha um tal do Buracão. Essa história de Buracão é antiga aqui. O senhor morou no Buracão na sua infância? Próximo do Buracão. Moramos ali na rua São Salvador com a Rio Branco, e o Buracão era lá na Tiradentes, quer dizer, 4 quadras para baixo. Ixi, tem muita história nossa nesse buracão aí, hein? E a nossa galera era muita molecada, né? A gente era muito de rua mesmo. Então tinha uma turma enorme. Então eram as datas, não eram os lotes, eram datas. E nas datas era o campo de futebol, era o circo, era o ringue, era a capoeira, era a escola de samba, era as brincadeiras de rua. Era tudo nessas datas. E aí tinha assim, a turma ali daquela rua, com a turma da outra rua e a turma da outra rua, igual aqueles filmes. Vocês faziam jogo contra a rua de cima, contra a rua de baixo? Exatamente isso aí. Valendo um refrigerante? Não tinha refrigerante nada, era limonada. A gente pegava limão dos pés da rua lá, no quintal tinha pé de limão, pé de fruta, de tudo quanto é jeito, e aí que a gente compartilhava. Mas era bem isso, a gente fazia pipa, guerra de pipa, fazia pé na lata. Corrida. De pé na lata. E assim, futebol, sempre, e muita brincadeira. O senhor era bom no futebol, doutor? Não, sabe como é que comecei no futebol, Ricardo? 5 anos de idade, aí nessa baixada aí, tinha um amigo nosso que tinha um engenho lá, o senhor, a família nossa, que é o pai do Davizão Pintor, ainda tá vivo aqui. Ele tinha um engenho, fazia farinha, rapadura, né? Então tinha um animal lá que rodava no engenho, e lá no buracão, no pé do buracão, ali descendo a rua São Salvador, ele tinha um canavial, que ele pegava a matéria-prima para fazer o engenho. E aí, a galera nossa era uma turma de engraxate, né? Eu sempre no meio da molecada, né? Eu sempre fui bem dado. O senhor era engraxate? Eu passei também, uma fase, fui engraxate também. Onde que o senhor trabalhava de engraxate? Na rua, junto com a molecada. Como que era? Você Caixa de sapato de engraxate, e juntava 3, 4, 5, 6 e vinha tudo pra rua engraxar sapato. Na praça, na saída dos fóruns? Não, na praça. Era na praça central. Conta um pouco mais detalhado essa história pra mim. Então, essa é uma turma, né, que nós tínhamos lá. Eram uns 20 moleque, era muito moleque mesmo. E só na rua, a gente só ficava na rua mesmo, de shortinho, sem camiseta e descalço. Era o comum, era o normal, era o trivial. Então, mas antes disso, deixa eu fechar aquela historinha que eu acho legal, de como eu comecei a jogar a bola. Com essa idade de 5 anos, aí nessa baixada nossa lá, tinha esse canavial que usava para fazer a rapadura e a farinha. Aí, os amigos um pouco mais velhos do que eu sempre andei com as pessoas um pouco mais velhas do que eu, né? Fez um campo de futebol escondido dentro desse canavial. O dono do canavial não sabia. E o filho fazia parte, né? E aí eu era mais guri, mais molecão de 5 anos, a outra galera tinha 8, 9 anos. E aí, onde eu vou jogar? Eu quero jogar, tô com vocês. Osmar, vai pro gol então. Você é o menor aqui, o mais moleque, vai pro gol. O gol era aquela trave de bambu, né? Dentro do canavial, Ricardo. Escondido do dono do canavial, na barranca do buracão. Ali, E ali é onde eu comecei a jogar minha bola, meu futebol, e jogo até hoje, né? Conseguiu sair do gol? Não. Só ficou no gol? Só fiquei no gol, aí eu virei um bom goleiro. Eu virei um bom goleiro. Aliás, um baita de um goleiro. Ah, é? Um baita do goleiro, Ricardo. Já joguei muito futebol. Eu fui quase profissional no futebol. Como que era não eram nada amistosos. Na minha época não tinha nada de amistoso. Era valendo um refrigerante ali, cara, e parecia que era a final da Champions League. Não tinha muito disso não, Ricardo. Era amistoso? Era amistoso pra jogar bola e passar a tarde inteira jogando. Aí à noite já ia fazer as outras brincadeiras. Era muito intenso. Era muito intenso. Naquela época não tinha muito brinquedo, né, doutor? Não tinha o brinquedo era carrinho de rolemã. Vocês faziam os brinquedos? Brinquedo, carrinho de rolemã, aquela latinha que jogava a terra e saía empurrando, o biboquê de latinha de salsicha,
essas coisas desse tipo assim, sabe? Tudo brinquedo artesanal. Tudo brinquedo artesanal. Muito carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã Carrinho eu também de rolemã brinquei era muito. maluco, hein? A gente entrava naquelas descidas, deixava os vizinhos loucos, porque tinha que ir na calçada, não tinha muita pavimentação, né? Era na calçada, então a gente descia em 8, 10 carrinhos de rolemã e fazia a curva, e a família, os vizinhos ficavam meio cabreiro com nós, que era muito barulho, né? Incomodava realmente e até corria risco de atropelar as pessoas por entrar e sair nas casas. Mas a molecada era muito intensa. E os pais também gostavam, porque só brincadeira saudável. Então estava todo mundo em comunidade, era uma verdadeira comunidade. O senhor gostava muito de soltar pipa também na época? Fazíamos pipa, aí tinha campeonato, aí era disputa. Aí era disputa. Tinha lá uma casa lá do Jorge Chihara, que é ali perto, né? E tinha uma casa de madeira, que era uma sala de madeira, e ali o pessoal fabricava pipa, maranhão e papagaio. Fabricava 15, 20, era de série. Aí depois daquilo, saía pra rua, e aí o bicho pegava. As disputas de pipa. As disputas de pipa, de papagaio, muita coisa boa. Outra coisa também que eu queria que o senhor contasse é da época de escola. Onde o senhor estudou? Lembra de alguma parte importante da época de escola? Ainda na infância, antes da escola, a gente pegava manga, nos pés de manga, porque todos os quintais tinham pé de manga. Colocava no saco e saía vendendo, Ricardo. Já era empreendedorismo, né, cara? Isso é legal. A gente saía vendendo manga, aquelas mangas manteiga, manga bourbon, manga rosa, manga espada, era tudo nativo, né? E a gente saía vendendo na rua e o povo comprava e a gente fazia dinheirinho. Também tinha muito pé de limão, a gente fazia suco de limão, gelinho de limão, saía vendendo também gelinho de limão. Isso com 6, 7 anos de idade. Caramba, cara. Então quando engraxava sapato também, era assim, para ganhar uma graninha e comprar os pastéis nossos, o nosso tênis, aquelas doces. coisas, né? Então você vê que já tinha uma veia do empreendedorismo, sem imaginar o que era isso. Por isso que o senhor hoje é muito voltado para o empreendedorismo, desde criança. Exatamente isso aí. Então, fazendo uma relação dessa, a gente acaba identificando a origem disso tudo, né? Então, o empreendedorismo já veio de uma forma espontânea, natural e que nós nos destacamos com relação a isso. A nossa escola sempre foi ali, olha, a Jair, né? Era a antiga terceira escola. E para ir na escola, tinha que passar pelo buracão. E para passar pelo buracão, era o buracão, água que corria de tudo quanto é tipo de coisa, água limpa, água suja, e tinha as tábuas, que era a chamada pinguela, né? A gente passava pela tábua e subia o barranco de novo e ia para a escola, lá onde é a Jair hoje. Então foi muito tempo estudando na Jair, desde o primeiro ano, né? Antes não tinha creche, não tinha educação infantil, nada, já ia direto com 7 anos para o primeiro ano. Aí seguia até o ensino médio depois, que era o IDENE. Então eu estudei minha vida inteira na escola Jair, apenas 2 anos na escola atual Neide e depois na escola IDENE. O tempo todo foi essa a nossa vibe, né? E após, doutor, o senhor sair da escola, o senhor fez curso superior, né? Logo em seguida que saiu da escola ou não? Como foi esse trajeto? Não, tem outro fato interessante aí. Conta pra gente, por favor. Aliás, eu vou me reportar um pouco antes disso aí, tá? Sim, claro, de fica à contar mais vontade. umas historinhas aí. Fica à vontade. Nós tivemos uma infância muito rica, Ricardo. Muito ativa, muito dinâmica e com muitas variações de conceitos. E que esses conceitos ao longo da vida nos trouxe, assim, uma multifaceta de personalidades. Por exemplo, eu já contei essa fase de moleque de rua, né? Essa coisa. Aí depois teve uma época aqui que tinha as escolas de samba. Escola de samba carnaval de rua. Foi muito rico aqui. Tínhamos 2 escolas de samba, Beco e Marinheiro. E tinha aí 600 pessoas, cada escola dessa. Rapaz, era tudo rica. isso. Então tinha bateria, mestre-sala, porta-bandeira, abre-alas, alegoria, passistas. E o senhor fazia parte da escola? Aí é onde eu vou chegar. E meus irmãos sempre também foram muito ativos, né? Muito protagonistas disso aí. Então tinha lá um grupo dessa escola de samba Beco e outro grupo dessa escola de samba Marinheiro, que se tornou uma grande rivalidade. E eu já encampei na escola de samba também, né? Lá com meus 12 anos de idade, né? Já encampei na escola de samba. E aí formamos o Bequinho. Beco eram os mais
jovens, né, maiores de idade, os adultos, né, e eu encampei o Bequinho e formamos a escolinha de samba do Bequinho. E aí, já mais uma escola de samba aqui na nossa rapaziada, molecada de 12, 13 anos, fazendo ensaio, bateria, alegoria, carnaval de rua, carnaval de salão. É uma atividade que foi alguns anos assim. E Junquerópolis se tornou um ponto turístico naquela época de carnaval. Era a cidade que tinha carnaval de rua. Era Marília e Junquerópolis, né? Hoje se fala em Epitácio, mas nem existia carnaval de rua em Epitácio. Era Marília e Junquerópolis. Então nessa época de carnaval vinha muita gente à rua, a cidade ficava lotada. Tanto que vinha gente da Vai Vai, né? Vinha gente, cantor das escolas de samba do Rio de Janeiro, Gaviões da Fiel. Era uma coisa bem Era punk. forte então. Era forte então. Era bem alto nível mesmo. Se você visse as alegorias que tinham aqui, eram alegorias enormes, enormes mesmo. E aí foi uma fase muito legal em que a gente colocou aqui uma tradição muito forte de escola de samba, cultura, né? No município de Junquerópolis. Aí teve uma outra fase, um pouco mais depois que acabou o Beque Marinheiro, aí fundimos as duas escolas, os remanescentes dela, e formamos a Império Verde, que foi outra baita escola de samba. Aí virou uma escola de samba só. Das duas escolas, fundiu-se numa fusão e tornou-se aí a Império Verde. E essa Império Verde também arrebentava no desfile de carnaval de rua. Aí éramos convidados para desfilar em várias cidades da região. E a gente ia em várias cidades da região. Aí até me lembro, numa ocasião em Marília, nós fomos participar lá do desfile de rua, fazer a abertura do desfile de rua de Marília. Aí o Zezinho Prado e a Sona Prado, que era da Império Verde, era o mestre e porta-bandeira carnavalescos tradicionais. Aí esqueceu, cara. Esqueceu a roupa aqui. E em Marília, a gente já estava em Marília e esquecemos a roupa. E nós fomos representar a igreja lá, a Mitra, a igreja católica, que foi o motivo do desfile nosso lá. Aí o que aconteceu? Pegamos lá a roupa da irmã da igreja, e a roupa da irmã da igreja virou mestre sala e porta-bandeira. E foi um sucesso inusitado. Aí depois disso, nós também teve uma fase muito legal aqui em Junquerópolis, que foi a Semana Universitária. Aí eu já era universitário, né? Semana Universitária, CLUNIGE, Clube dos Universitários de Junquerópolis. E eu que puxei esse cordão aí, com qual objetivo? Era comum na época de férias, os universitários viajarem ou irem para outras cidades curtir as suas férias. Então nós juntamos um grupo de universitários, falando, nós vamos criar um grupo aqui, um clube de universitários de Junquerópolis, e fazer atividades cultural, artísticas, esportivas, para que nós não saiamos da nossa cidade e tragamos pessoas de outra cidade para nós. Dito e feito, Ricardo, foram vários anos dessa Semana Universitária do CLUNIGE, sempre na segunda quinzena de julho. Então tinha gincana, tinha debates, tinha teatro, tinha esporte, tinha competição, e encerrávamos com um festival de música. Então, quem organizava isso daí? Esse Clube Universitário de Junquerópolis, do qual eu era o presidente. Já nessa idade, o senhor já organizava tudo isso? Já organizava tudo isso. Já era o presidente desse clube universitário. E esse clube universitário trouxe muita cultura para Junquerópolis. O debate à época, lá de 80, da década de 80, por exemplo, era pena de morte, aborto, para você ter uma ideia, o tema da discussão. E nós trazíamos pessoas renomadas, de excelência, PhD, para debater assuntos. E aquilo enchia o clube, enchia o cinema, trazíamos filme. E culminava com um grande festival de música. Eram 2 dias de festival de música, MPB. E aquilo vinha gente da região, do estado todo. E curioso que muitos que participaram acabaram mudando para Junquerópolis. E criando mercado, estabelecendo mercado, comércio aqui em Junquerópolis, estabelecendo família. Por exemplo, o Gilberto, que era um camarada de São Paulo, um artista profissional. Ele veio, participou, ganhou o festival e veio para cá e montou. Aqui tínhamos o antigo casarão e ele montou um restaurante chamado Tranchan, que foi um grande sucesso, onde a biblioteca municipal hoje ali na praça. Então era assim, as pessoas vinham, gostavam da cidade e fixavam. Então teve muito desdobramento positivo, né? Como eu terminei meu curso médio aqui no IDENE, aí eu era nessa atividade muito ativa em esporte, social, no meio do povo. O professor Antônio Carlos Martins Pereira, também falecido, era nosso professor de educação física, me convidou para ser candidato a vereador, lá com meus 17 anos. E aí meus pais aceitaram, e toparam a parada, nós topamos. Aí eu fui candidato a vereador. Me elegi, no mais votado à época também lá, né? Em 82.
Aí eu parei um ano de estudar, porque eu terminei o colegial. Aí falei, pô, agora eu sou candidato, eu sou vereador, vou ter que ficar por aqui, né? E meus pais precisavam que eu ficasse aqui, meus irmãos saíram para estudar fora, e meus pais tinham propriedade, tinham 80 mil pés de café aí, né? E tinha que ter alguém, o caçula sou eu, e eu fiquei aqui para ajudar meus pais nessa toada das propriedades rurais. Tanto que eu queria fazer veterinário ou agronomia, mas aí me envolvi na política, fui candidato, me elegi, aí eu fiquei um ano sem estudar. Falei, agora então vou fazer o quê? Direito. Aí onde eu comecei a cursar direito em função de ter sido eleito vereador, é muito leis, importante, legislativo, eu fiz essa relação, me formei em direito em Tupã, na FADAP, e aí continuei minha caminhada, né? Advogado, vereador 4 mandatos, sempre participando aí da vida pública, né? A primeira vez que o senhor foi eleito vereador, o senhor então tinha 17 ou 18 anos? Eu fui candidato com 17 anos, Ah. e à época, um advogado nosso, né, o Adilson Loia, ele falou, você pode ser candidato com 18 anos porque a posse é dia 1º de fevereiro e dia 1º de fevereiro é o dia que você completa 18 anos. E foi assim. Então eu me candidatei de menor E assumiu já e maior de idade. de maior de idade. Inusitado, legal, né? cara. O vereador mais novo do Brasil, uma história marcante também. E no momento da redemocratização do país, onde o país estava buscando eleições da direta já, né? Não se votava para presidente. Aí teve Tancredo Neves e Paulo Maluf, direta já. Teve aquela campanha muito forte em 85 para que o povo pudesse votar e escolher o presidente, porque o presidente era indicado, era biônico, né? Então lá o comando das Forças Armadas indicava quem eles queriam e tomava conta do nosso país. Então nós participamos ativamente da redemocratização do nosso país, eu como vereador, muito ativo, e eu ia para a cabeça em tudo. Aliás, é meu perfil, né? Vou para a cabeça em tudo. Então, assim, nós íamos para São Paulo, no Vale do Anhangabaú, discutir, participar, debater. Teve um comício de 1.500.000 pessoas no Vale do Anhangabaú, em 1985, com o Tancredo Neves, uma galera toda, e eu participei desse comício, cara. E o senhor estava lá? Eu estava lá nesse comício. Com 18 anos, saiu de Junqueirópolis, foi lá pra São Aí eu já Paulo. estava com meus vintão já, né? Ah, já tinha passado tava com meus 2 anos. vintão já. Mas olha, foi um momento muito marcante e que me trouxe assim uma riqueza de experiência muito forte do valor da democracia, da responsabilidade que é o voto e de como é importante a participação das pessoas na vida pública. Doutor, o senhor é casado, né? Eu gostaria de saber, quem não conhece, que o senhor fale o nome da sua esposa. Eu queria saber quando o senhor conheceu ela. Contar um pouquinho dessa história. Estudávamos juntos, na mesma sala, mesma classe. De escola, da época do colégio. Na época do colégio. Conta um pouquinho como foi isso. E começamos a namorar com 15 anos de idade, eu e a Munira. E estamos juntos até hoje. E o senhor se casou com ela quando? Em 89, 9/9 de 89. Olha. É o nosso número. 9/9 de 89. Mas conta como que o senhor começou a se apaixonar por ela. Aquelas paqueras, né? Paquera de escola. E a gente acabou tendo uma química aí. E fomos namorando, ainda jovem. Namora, para. Mas sempre seguindo juntos, né? Com quantos anos o senhor se casou? Com 89, 25 anos. Casou com 25 anos. E ela também, eu sou de 1º de fevereiro de 64 e ela é de 26 de fevereiro de 64, temos a mesma idade, casamos com a mesma idade e aí tivemos 2 filhos em 91 e 93. Quantos anos o senhor tinha quando teve o primeiro filho, mais 30, ou menos? 30 anos. Qual o nome do seu primeiro filho? O Arthur Ângelo, né, nasceu em 91, né? E Amanda nasceu em 93. Amanda nasceu. E o senhor tem 2 filhos? 2 filhos, é o casal. E a sua esposa, ela já se envolveu? Já entrou para a política em algum momento? Ela sempre acompanhou. Sempre apoiou o senhor? Sempre... Desde os 18 anos, desde a primeira eleição, ela sempre me acompanhou e me acompanha até hoje. Então ela tem um feeling político muito apurado. Muito apurada, ela viveu todas as experiências, passou por todas as amarguras, porque campanha não é fácil, ser homem público não é fácil, não é para qualquer um não, tem que ter uma vocação para isso. Então ela sempre apoiou, sempre participou. Então a Munira e os meus filhos, eles têm um feeling político apuradíssimo, né? Nasceram no berço da política e sempre vivenciando essa atividade intensa da política. Veia, né, Tá doutor? na veia mesmo, Ricardo. E outra coisa, o senhor foi, né, até que a gente contou quando o senhor foi eleito a primeira vez, né,
após esses 4 anos aí de mandato de vereador. O que aconteceu após isso? O senhor se candidatou à reeleição? O primeiro mandato foram de 6 anos. 6 anos? Porque aí veio a redemocratização e veio a possibilidade de ter voto para presidente, aí esticou o mandato, prorrogou o mandato de 4 para 6 anos para coincidir todos os candidatos de presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, prefeito e vereador. Então era uma cédula grande que tinha que ter todos os números, né? Então aí começou a ter assim, o voto direto, aí depois disso começou a ter eleição a cada 2 anos, que é para as pessoas terem o hábito de votar, aprender a votar, exercitar o direito do voto. Então aí a cada 2 anos tinha uma eleição, ora municipal, ora estadual, federal. E o interessante, eu estudando em Tupã, eu demorei 8 anos para me formar. E por quê? Porque a cada 2 anos tinha uma eleição. E no ano de eleição, eu estudava até metade do ano, trancava a faculdade e ia para a campanha. Ou era a minha campanha pessoal, ou era a campanha de presidente, do governador, deputado. Eu participava ativamente do mesmo jeito. Sempre participei das campanhas. Então, a cada 2 anos de eleição, e ainda como é até hoje, de 82 para cá, sempre participando a cada 2 anos de eleição. Porque a gente entende que esse compromisso é um compromisso muito sério e nós temos que levar as melhores opções daquelas pessoas que defendem e têm um ideal assim para o próximo, né? Para defender o interesse comum, o interesse maior. Então eu não tinha como ficar fora. Eu sempre fui um líder político natural, tranquilo. O senhor nasceu para ser político, o senhor nasceu para se dedicar à política. E é legal isso, é muito interessante, é bonito de ver que a pessoa nasceu para uma coisa, aceitou esse dom, aceitou essa veia que o senhor tem já, o dom, o talento para isso, e se dedicou exclusivamente para isso. Então, assim, a faculdade, é claro, é muito importante, mas chegava na época da eleição, o senhor, vamos dar uma pausa, porque esse é o meu chamado. Exatamente. Ia lá e... Então, conta para mim, eu quero saber assim, o senhor foi eleito, né, atuou como vereador, e depois? Foi de novo vereador? Conta essa trajetória. E nessa onda de ser vereador, também tem outro momento político legal. Que a gente ia de trem para Tupã. Saímos daqui 4h30, ia de trem para Tupã, era o trenzinho dos estudantes que chamavam, né? Então a gente já fazia de Panorama, saía de Panorama e ia, todo mundo ia de trem, né? A maioria ia de trem. Então eram 2 vagões só de estudante. E teve uma época que esse trem parou de transitar. E a gente tinha que mudar como ir para Tupã. E aí nós fizemos um outro movimento dos estudantes em que eu liderei junto com o deputado Bragato e fomos, batalhamos pra caramba. Antes era a FEPASA, debatemos lá na FEPASA, várias reuniões com o presidente da FEPASA em Bauru e São Paulo. Tem que voltar o trem dos estudantes, não pode parar o trem dos estudantes. E aí, rapaz, não é que conseguimos voltar o trem dos estudantes? Era uma nossa, sempre engajado. E o pior, aí nós descobrimos uma época, porque a gente saía de trem e voltava de trem. E chegava aqui de madrugada, saía meia-noite lá de Tupã, e chegava aqui 3 horas da manhã. E os trens sempre quebravam. Sempre quebravam. Aí descobrimos que era a estratégia dos maquinistas para quebrar o trem para ganhar hora extra. Olha só que sacanagem. Olha. Quando nós descobrimos isso, aí foi uma revolução. Então, na verdade, o trem nem quebrava. Os caras armavam para poder ganhar hora extra. Dane-se a gente que chegava às 4 horas da manhã e tinha que acordar no outro dia de manhã, ir pro sítio e depois fazer toda a lida e voltar às 4h30. Era uma loucura, né? Mas aí nós fizemos motim. Eu me lembro na estação ferroviária de Lucélia, nós fizemos um movimento de pôr fogo nos tambor lá. E aí fomos lá para São Paulo, resolvemos tudo isso, equacionamos e começamos de novo a ter o transporte de trem dos estudantes universitários. Então, sempre um envolvimento. Bom, voltando. Primeiro mandato, 6 anos. Depois fui candidato a vice-prefeito. O Raul de la Libra, candidato a prefeito, e eu candidato a vice-prefeito em 87. O senhor tinha quantos anos? Tinha 25 anos. Bem novo, né? 28 anos, né? Não tinha nem isso ainda. Não tinha nem 30, vamos colocar assim. Não, bem, né? Mas aí não ganhamos a eleição, né? Aí a outra dupla ganhou. Aí no mês seguinte, o deputado Mauro Bragato me convidou para ser assessor dele. Né? Deputado estadual, né? A gente já tinha essa relação política, né? Aí eu fui como assessor do deputado estadual Mauro Bragato por aqueles 4 anos em que eu não fui eleito.
Mas aí continuei na atividade como assessor do deputado, muito ativo, e a vida continuou na vida política com muita atividade, junto inclusive com aqueles que venceram a gente na eleição. Eu virei parceiro deles, ia para São Paulo com eles, porque era, né, de outro grupo político e tal, e eu ia para São Paulo com eles, monitorava junto com o nosso deputado, participava com eles. Ou seja, Ricardo, sempre pautamos pelo interesse maior, respeitando as diferenças, respeitando as opiniões, mas sempre buscando estar junto de uma causa maior, que era o nosso município de Junqueirópolis. Feito isso, voltei a ser candidato em 92, novamente a vereador. Fui eleito pela segunda vez, depois fui reeleito pela terceira vez e fui eleito pela quarta vez. Aí na sequência, aí não perdi mais nenhuma eleição. Então eu fui 4 vezes vereador. Quando o senhor foi eleito pela primeira vez prefeito? Em 2004. Depois foi 2005 a 2008, aí fui candidato único em 2008, a primeira candidatura única na história de Junqueirópolis foi a minha, em 2008 na reeleição, aí fui até 2012, aí tivemos junto, apoiamos o nosso amigo, sempre juntos, né, trabalhando juntos em comum, né, Osmar e Hélio, sempre juntos. 8 anos Osmar, 8 anos... E fez uma mudança muito boa em Junqueirópolis. Transformadora. E aí a sociedade toda unida nesse segmento, junto, todo mundo trabalhando junto. E assim tocamos até 2020. Aí eu fui candidato pelo terceiro mandato em 2020, que é essa atual, também sempre nessa linha de trabalharmos junto em comunhão. Doutor, foi muito bom, né, o senhor ter compartilhado a sua história, contar um pouco do seu trajeto, mas eu preciso também agora entrar num tema que a população tem muitas perguntas que gostaria de saber, né, do senhor, não só como prefeito, mas principalmente caso o senhor seja reeleito. Então eu gostaria de perguntar para o senhor, começar pela educação. Caso eleito, o que a população de Junqueirópolis pode esperar para o senhor na educação? Nós temos que sempre avançar na educação. Avançamos implantando a escola período integral, que foi um ganho imensurável para a educação, transformando conceitos. E nós temos que continuar avançando. Agora, tivemos uma fase que foi implantar a escola período integral, agora temos que dar um outro salto, um outro nível, que é colocar mais equipamentos digital em nossas escolas, lousa digital, equipamento digital, notebook para todos os professores, valorização dos nossos profissionais, tanto que nós temos no nosso plano de governo o piso salarial para os professores da rede infantil, gratificação para os auxiliares da rede infantil, já temos aí o piso salarial dos professores do ensino fundamental e contratando mais profissionais, dando mais estrutura, ampliando ainda mais espaço físico de alguma escola, a exemplo da Jair, que temos que ampliar o espaço físico para contemplar as salas de aula de forma mais adequada por conta do período integral, e valorizar os nossos profissionais, como a gente já tem feito de forma periódica, metódica e dentro do que é possível. E nessa mão agora, em nosso novo governo, nós vamos conseguir dar um grande passo, né, na digitalização, na escola mais inteligente, na escola mais valorizada com seus profissionais e fazendo com que as nossas crianças se interajam cada vez mais para entender a importância que é a nossa educação. Então nós vamos construir, reformar e ampliar a creche do Cristo Redentor, que é um convênio que nós já temos de R$3.700.000, para já no final deste mandato licitar e para iniciar no começo do ano que vem essa reforma e ampliação. Já estamos começando ainda esse ano a reforma e ampliação lá da creche do Cristo, da Criança Feliz, lá do Jardim Alvorada, e dando os novos passos, né? A educação é um processo que nós temos que estar diante de todos os momentos, evoluindo e aplicando, investindo e valorizando. Certo. A educação, agora a gente vai passar, doutor, para a saúde. O que esperar do senhor na área da saúde? A saúde pública, nós tínhamos 3 PSFs quando assumimos nosso primeiro mandato. Instituímos mais 5 novos PSFs. Hoje temos 8 PSFs. Instituímos o CAPS, instituímos o CEL, que é a Centro de Especialidade Odontológico. Reformamos o pronto-socorro, reformamos os novos PSFs. Então, demos uma estrutura muito grande. Estamos construindo o Complexo da Saúde, que é onde nós vamos unir ali
13, 14 É especialidades. aquele de frente à Santa Casa? Exatamente, do lado do fórum, em frente à Santa Casa, para criar um complexo mais integrado, Santa Casa, pronto-socorro, complexo da saúde, que teremos ali 13, 14 especialidades existentes já no nosso sistema, mas vamos concentrar tudo num local só para ter uma resposta mais rápida, mais efetiva. E vamos implantar ali também no complexo da saúde a sala multifuncional do autismo. Nós vamos dar uma carga muito grande no atendimento do autismo, tanto quanto contratação de novos profissionais, aquisição de novos equipamentos e trabalhar o autismo. É um assunto que nós começamos a entender melhor há 6, 7 meses atrás e nos trouxe, assim, uma percepção muito importante da política pública para o autismo. Eu preciso falar para o senhor, né, que eu sou pai de uma criança autista. Eu bato muito nessa tecla desse assunto. Eu vou lutar pelos direitos de não só meu, mas dos meus filhos, de todas as crianças autistas, para que tenha uma melhoria. E eu fico muito feliz de ouvir o senhor falando disso. E aqui tem profissionais, na verdade, que tratam do autismo, mas tem profissionais que faltam. Nem pago você consegue outras especialidades que precisam. Então, eu vou ficar acompanhando. Eu agradeço também a dedicação a esse assunto. Todos os pais de autista que estão assistindo aí agradecem. E eu vou ficar acompanhando isso daí. Fico muito feliz em saber que vai ter essa sala especial. Nós estamos muito comovidos com essa demanda do autismo. É um tema que nos comoveu muito, porque a gente percebe, entendendo melhor do assunto, aí nos aprofundamos, de que o quanto antes nós diagnosticarmos o transtorno, o quanto antes nós vamos inseri-lo na sociedade de forma natural e normal e ter uma vida aí pro futuro tranquila, como tem que ser. Então, esse tema autismo, Ricardo, é uma paixão que nós absorvemos. E a gente encontra os pais, né, dessa situação, e você fazendo teu depoimento agora aqui, por exemplo, eu me arrepiei. Porque é algo que está nos tocando muito, cara. E você pode ter certeza que nós vamos fazer um trabalho de excelência no processo do autismo aqui em Junqueirópolis. Certo. Doutor, vamos falar um pouco de infraestrutura? Infraestrutura urbana é o que gera desenvolvimento, é o que gera qualidade de vida. Junqueirópolis, nós alcançamos 100% de infraestrutura urbana, todos os aspectos. Agora o que nós temos que fazer é fazer novas estradas, novas ruas e uma expansão urbana. Nós vamos ter a duplicação da 294, nós vamos ter no ano que vem o início da obra da vicinal Junqueirópolis-Dracena e nós queremos fazer um projeto de abrir uma nova estrada ali, Horto do Seringal, passando pelo Ixime, córrego da primeira seção e sair lá no Banco do Brasil, para que a gente possa ter essa expansão urbana, gerar novos desenvolvimentos. Eu tiro, por exemplo, quando era a estrada do Formigão aqui, que é essa estrada que vai lá para o Trevo das Barras, não tinha projeto nenhum, não tinha casa, não tinha empresa. Nós, no mandato anterior, fizemos essa vicinal e olha o que transformou esse acesso do Formigão, que é a estrada que vai até o Trevo das Duas Barras. Então nós temos que abrir novas estradas. E agora, como nós já alcançamos 100% de infra nas existentes, nós vamos abrir essa estrada do Horto saindo da primeira seção, vamos abrir outra estrada que é na curva do Aramac, aquela vicinal Zé Iniciato, sai por fundo do Estádio Municipal Rafael Capelli, encontra na Avenida Latina e ali nós já estamos trazendo novos empreendedores para loteamentos, casas, que segue até o nosso bosque municipal. Então nós vamos esticar duas novas estradas, 2 novas ruas de interligação de bairros que vai trazer novos desenvolvimentos de habitação, de mercado, de empresa, de conjunto habitacional, de loteamento, de empresa particular que vai construir mais casas aqui no nosso município. Então entendemos que a abertura de rua e estrada traz desenvolvimento. Nós vamos trazer também de infraestrutura o novo distrito industrial, o 5º distrito industrial em Junqueirópolis, que é isso que gera e fomenta emprego. Então nós temos que avançar muito nessa questão ininterrupta. É usina fotovoltaica, é mais distrito industrial, é nova abertura de ruas e estradas novas para expansão urbana e gerando desenvolvimento, que esse desenvolvimento gerado aquece a economia do município, aumenta a receita do município e com isso nós temos mais recursos para investir nas prioridades. Doutor, eu recebi muitas questões, eu tenho que falar para o senhor aqui, né, coisa da população, sobre o tema infraestrutura em relação à água e esgoto. O senhor tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? É um tema extremamente relevante, água e esgoto. Nós temos o serviço municipal e iremos continuar com o serviço municipal. Não vamos terceirizar,
tampouco para iniciativa privada, para a Sabesp ou qualquer outra empresa. É muito importante o senhor falar isso aqui agora. Então estão declarando esse compromisso. Nós não vamos privatizar nada, não vamos fazer concessão de água e esgoto. Nós vamos tocar com parcerias, com recursos que vamos buscar em São Paulo, Brasília, porque temos amigos e parceiros para isso. Temos deputados, temos senadores, temos governadores, temos pessoas que vão nos auxiliar. Então nós vamos continuar tocando. E o que nós vamos fazer é a primeira ação, que é a prioridade nossa, é esgoto. Então nós vamos ter que tirar essa lagoa de tratamento de esgoto lá do Jardim Paulista e levar a 4 quilômetros de distância. Porque você tem que levar uma lagoa aonde tem um córrego, porque você trata o esgoto e você tem que soltar a água limpa, tratada, dentro de um riozinho, de um córregozinho. Você não pode soltar essa água do esgoto no seco. Então, a 4 quilômetros de distância tem um riacho, e é onde nós vamos chegar. Nós vamos levar essa lagoa de tratamento a 4 quilômetros para que ela seja tratada e lançada no rio com água de 80% de pureza, fazendo com que o nosso rio aumente o seu fluxo, que os nossos peixes aumentam a sua vida, né, de rio, de córrego, e com isso a gente tem o tratamento adequado do esgoto. Hoje o nosso gargalo é esgoto, não é água, é rede de esgoto. Então nós vamos conseguir, tocando com o serviço público municipal, com a nossa estrutura, quebrou, vai lá, arruma, quebrou, vai lá e troca. Nós vamos investir muito em estação elevatória, que é o que ganha, é o que mais consome energia. Estação elevatória é 24 horas bombeando. E ainda é precário os nossos equipamentos. Ainda são caros, equipamentos caros. Mas que nós, paulatinamente, vamos trocando as bombas, colocando bombas novas, modernas, que gerem mais eficiência, mais economia. E com isso a gente consiga alcançar um serviço também adequado de excelência no saneamento. Prioridade, esgoto. Prioridade do esgoto, estação de tratamento do Paulista, vamos levar lá longe. E prioridade disso, trocar todos os equipamentos paulatinamente das estações elevatórias, que são muitas. Com isso nós vamos atingir um bom nível de saneamento básico de Junquerópolis. Eu queria falar com o senhor também de um tema que é o que movimenta a cidade, o empreendedorismo. Na veia, total. Desde moleque vendendo manga e limão, empreendedor, escola período integral, empreendedorismo, Empretec, a cidade empreendedora, a cidade que não é conservadora. Nós não podemos ser conservador, sentar num gabinete e achar que as contas tem que ser só pago em dia, pagar tudo em dia e ficar nessa comodidade. Nós temos que transformar, revolucionar, mudar conceitos, quebrar paradigmas, fazer parcerias, inventar a roda e mudar conceitos. E é o empreendedorismo que promove tudo isso. Então nós somos empreendedores na veia. E o empreendedorismo em Junquerópolis é uma grande força. Então nós temos desde a educação infantil, fundamental, empreendedorismo. Você fez a Empretec, você viu o que é o conceito, você fica numa imersão de uma semana e muda o teu conceito para um e-commerce, muda o teu conceito para se formalizar. Nós vamos criar a incubadora de empresa. A incubadora de empresa, aquelas pessoas que estão no fundo do quintal, sem formalidade nenhuma, sem experiência do comércio nenhum, nós vamos criar esse espaço com 10, 15 incubadoras, que são salas, onde a Prefeitura Municipal vai dar toda a assistência jurídica, contábil, em parceria com o Sebrae, que vai fazer a consultoria de comércio, de noção de e-commerce, de comércio. E 2 anos, essa empresa pequena, que ainda não nasceu na formalidade, vai ficar incubada, com toda essa assessoria e essa estrutura. Depois que ela ganhar o conceito da PJ, da pessoa jurídica, e se estabilizou, ela sai da incubadora e vai para a vida comercial fora dela, e nós vamos girando. Então nós vamos criar ao longo do tempo, nessa incubadora de empresa, várias empresas que saem do fundo do quintal, criam um conceito do empreendedorismo, se fortalece através dessas parcerias e consulta totalmente gratuita, dessa assistência toda com parcerias com o Sebrae, e sai para a vida do PJ, gerando mais emprego e mais um comércio para nossa cidade. Muito bom esse assunto de empreendedorismo, eu adoro, senhor. Não sei se conhece a minha história, mas eu convido o senhor para assistir qualquer dia a minha história. Eu comecei aqui em Junquerópolis vendendo geladinho, de porta em porta. E hoje eu tenho a loja aqui que atende a região inteira e o Brasil inteiro, e tenho também uma primeira filial em Marília, mas eu sou um ex-vendedor de geladinho de Junquerópolis. Empreendedor também, lá no comecinho. Empreendedorismo, né? Na veia, é que o senhor falou. E aproveitando, para tocar num assunto aqui, que é o e-commerce, eu gostaria de contar para o senhor que a minha empresa, né, uma delas,
a gente, 95% do dinheiro que entra na cidade, a gente arrecada do Brasil inteiro. A gente comercializa em todo o Brasil e traz dinheiro para Junquerópolis. Ou seja, eu gero emprego, eu gero renda, eu aumento o PIB de Junquerópolis com dinheiro de fora. E eu tenho um sonho, e independente de quem for que estiver no poder, quem for que for o prefeito, eu me coloco à disposição. Eu tenho 13 anos de e-commerce, eu sou o pioneiro aqui na cidade. Me coloco à disposição para ajudar, porque eu quero que todos os empresários que têm a possibilidade de vender fora de Junquerópolis, que faça isso. Já imaginou como vai acelerar a economia de Junquerópolis, trazendo dinheiro do Brasil inteiro para cá, para dentro? Globalizando, né? Então, o e-commerce globalizou. Na época da pandemia, nós fizemos esse e-commerce para o nosso comerciante que tinha que fechar meia porta, implantamos essa página amarela digital, né? Que é uma coisa que nós vamos incrementar ainda mais em nosso novo governo, para que as pessoas dentro do mundo globalizado, do e-commerce, possa ter uma amplitude maior, um quadro maior para poder vender e ter sua prestação de serviço e o seu produto na rede. Nós vamos qualificar muitas das pessoas, Ricardo. Curso de qualificação técnica também é uma bandeira muito forte nossa. 2.500 pessoas passaram nesse período de 3 anos e 8 meses em qualificação que nós promovemos. É muita gente sendo qualificado. Então você traz 42 novas empresas para o município, que é o que nós fizemos. E dessas 42 novas empresas, qual é o ramo dela? O agro, que é a rota do agronegócio. Então nós estamos trazendo cursos de qualificação e capacitação ligada a essas empresas que a gente tem trazido para a nossa cidade. Então é mais empregabilidade com qualificação, com renda maior. O funcionário qualificado, ele tem mais chance de estar empregado e com uma renda maior. Então você dá mais oportunidade de emprego e com uma renda maior. Então emprego e renda associado ao empreendedorismo, a gente transforma em realidade. Nós vamos criar um núcleo de tecnologia também, startup, Orcord, também nessa linha, para que os jovens possam ter essa oportunidade de, nesse espaço que nós vamos criar, ali em frente à Escola Chigueco, onde era o Espaço Amigo, esse jovem tem essa oportunidade de entender o que é uma startup, entender o que é o Orcord, para começar ele mesmo, por si só, com toda essa natureza da juventude, de se deslanchar naquilo que ele mais sabe fazer hoje, que é o online, que é a internet. Legal, então nós vamos trazer a juventude para esse campo, profissionalizando-o com a estrutura do município. Que legal, fico muito feliz de ouvir isso. Quando fala de empreendedorismo, meus olhos brilham, eu sou apaixonado por isso e eu quero que Junquerópolis seja uma potência, que seja a cidade mais potente da região. E é meu sonho, eu amo Junquerópolis, eu quero ver, e o empreendedorismo é um caminho para isso. E a nossa proposta é transformar Junquerópolis no nosso novo governo, a cidade inteligente. Nesse nós conseguimos encaixar o rótulo, a rota do agronegócio. Nós vamos partir agora para a cidade inteligente. É 5G, é usina fotovoltaica, é iluminação LED, é a escola totalmente digitalizada, é a prefeitura sem papel, vamos eliminar papel, colocar tudo digital. Então, essas ações conectadas com a Nutec, que é o nosso núcleo de tecnologia que vamos implantar, com a incubadora que vamos implantar, vai transformar a nossa cidade numa cidade inteligente. Então, vai atrair novos segmentos, novos investimentos, porque tudo que tem que ser feito na cidade, Ricardo, é para atrair investidores que vêm de fora e colocam milhões de reais aqui. Sim. Aí o nosso orçamento cresce e melhora. Nós não podemos depender só de um orçamento às custas do que o município faz. Nós temos que criar novas facetas e essa vai ser a nova faceta do nosso novo governo, a cidade inteligente. E nós vamos atrair investimentos de tecnologia para Junquerópolis. É isso aí. E outro assunto, doutor, esporte, lazer e cultura. Nós vamos ampliar ainda mais todos os espaços físicos de complexo esportivo, de área social, que é o que nós mais temos feito em todos os nossos bairros. Está às vistas, né? Nosso mandato foi muito forte em fortalecer centro esportivo, parque ecológico em todos os nossos bairros, para que isso seja um hábito. Nós temos 18 modalidades de escolinhas do esporte aqui em Junquerópolis, que pega de arte marcial, ping-pong, tênis de mesa, vôlei, capoeira, futebol, futsal, basquete, rugby, enfim, 18 modalidades de escolinhas. Vamos continuar fortalecendo isso, vamos ampliar mais os centros esportivos, vamos ampliar e reformar o ginásio de esporte municipal, vamos dar uma carga no nosso estádio municipal
por exemplo, nosso vestiário não dá nem para entrar lá dentro, vamos reformar e ampliar. Quer dizer, nós vamos dar uma carga ainda mais no esporte. Somos da Gema, esportista da Gema. E a questão da cultura, do lazer? Nós precisamos tirar a cultura da educação. Hoje a nossa pasta aqui é educação, cultura, esporte e lazer. Não dá conta. A educação já absorve um monte de demanda. Nós temos que ter um setor da cultura para isso, para que esse setor tenha recurso, tenha uma equipe de trabalho, tenha autonomia, para que ele possa tomar as iniciativas da cultura. Nós temos condições de fazer muitas ações culturais nos espaços culturais que temos, nos parques, nas praças, no centro esportivo, na nossa praça, no nosso CEF, nas nossas escolas, mas tem que ter autonomia. E hoje a nossa cultura não tem essa autonomia. E nós vamos criar um departamento específico da cultura. Aliás, da cultura, nós vamos fazer a biblioteca digital, o museu digital, para que tenha essa acessibilidade no mundo todo. Onde tiver, vai acessar lá e vai ver Junquerópolis. As nossas escolas, nesse processo digital, ela vai bater um botãozinho e vai lá no Museu de Louvre de Paris ver o quadro da Mona Lisa. E o nosso aluno aqui da sala vai entender o que significa e quem foi que pintou o quadro da Mona Lisa que está lá exposto no Museu de Louvre de Paris. Muito bom. Podemos passar para o próximo assunto, que é inclusão e acessibilidade, né, aos deficientes, aos que necessitam. Como são as ruas de Junquerópolis? Tem mais alguma coisa que pode ser feita para ter mais inclusão e acessibilidade? Sim, sem dúvida alguma. Tanto nas guias rebaixadas, que começa por aí, nós somos deficientes só na área central que tem isso. Nós temos o calçamento nosso totalmente irregular, com vários degraus, que isso impossibilita também essa acessibilidade dos deficientes e cadeirantes. Nós temos que trazer todos os transtornos existentes dessas pessoas também, dos nossos jovens, das nossas crianças. Temos que criar programas, temos que avançar em Libras, temos que avançar no toque, temos que avançar nessas ações dessas deficiências das nossas crianças e jovens, diagnosticar o quanto antes. Com relação à acessibilidade, nós temos que estender o que nós temos no perímetro urbano, área central, estender também para os bairros, né? Nós temos que fazer com que todos tenham a calçada retrátil, que a pessoa que tem deficiência visual saiba onde estar andando, regularizar mais o calçamento das nossas ruas e calçadas de passeios públicos, que hoje é irregular. Quer dizer, é passo a passo que nós vamos conseguir avançar. Muito bom. A área rural, doutor, é muito grande, Junquerópolis, o agro, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, não só claro, muito importante o pequeno produtor, mas também a questão do grande agricultor e toda essa área rural, pode envolver tudo que o senhor entender de rural. O que o senhor tem, né, ou fez e pode falar sobre a área rural? Área rural, tem um ditado que diz assim: na zona rural tem que ter estrada e ponte. Começa por aí, mas não fica só por aí. Nós temos 1.300 propriedades, na maioria delas pequenas propriedades. Então nós temos que fazer com que a nossa agricultura familiar seja cada vez mais fortalecida. Então nós temos que trazer mais diversidade de culturas para o nosso município. E essa diversidade de cultura que tenha comércio, que tenha mercado. Hoje nós já temos uma boa diversidade. O que era café virou maracujá, o que era maracujá virou acerola, virou cana. Então nós temos que transformar agora, como já estamos transformando, em soja, em amendoim, em milho, em frutas frutíferas, fazer com que as nossas pequenas propriedades tenham rentabilidade. Fixar o homem no campo. Nós vamos implantar a conectividade rural, que é a internet gratuita para toda a zona rural. Vamos buscar parceria, instalar em torno de 10 antenas de sinais, de captação de sinal de internet, esparramar nos 4 cantos do perímetro rural do nosso município e ter essa possibilidade, porque o agricultor, como no e-commerce, ele também tem que ter essa acessibilidade na internet de graça, num jeito, porque tem muitos lugares da zona rural, ou na grande maioria, que não tem acesso à internet. Como que o produtor rural vai fazer sua pesquisa para saber como que está o mercado, para saber o que plantar, para saber como comprar, para ter pesquisa para comprar mais barato, produto melhor, para ter uma pesquisa para vender o seu produto, e o que eu vou produzir nessa fase entre safra, na seca, o que eu consigo produzir na chuva,
o que eu consigo produzir, o que eu consigo colocar no mercado, qual que é a demanda do mercado atualmente. Então essa dinâmica nós queremos levar através da internet online para toda a nossa zona rural, para que ele seja incluído na rede social, no mundo globalizado e que possa ter um planejamento melhor naquilo em que for produzir na sua pequena propriedade. Muito bom, muito bom. Nós falamos sobre a área rural, né? O senhor tem mais alguma coisa sobre a área rural? Ou posso pular para o próximo tema? Sim. Próximo tema é projetos sociais, pessoas, né, necessitadas. E também eu gostaria que o senhor falasse também, aproveitando que é da causa social, sobre dependentes químicos, moradores de rua e pessoas em situação de risco de passar fome. O que a gente pode fazer para atender essas pessoas na área social? Nós temos o CAPS, né, que nós criamos o CAPS no mandato anterior nosso, que é para a saúde mental. E agora nós estamos com uma residência clínica também, que é um outro avanço da saúde mental, que foi implantado agora também no nosso município, que é um outro estágio, o último estágio de tratamento da saúde mental para as pessoas que têm distúrbio mental. Então, com relação à saúde mental, nós temos vários trabalhos aqui que são executados. Também na Santa Casa nós temos uma ala de saúde mental, que é um tratamento legal nesse sentido. Então, nós temos que avançar com profissionais na saúde mental, com ação de contratação de novos profissionais conforme aumenta a demanda e a necessidade. Porque cada ação que você promove, você tem a necessidade de promover mais uma ação de excelência. Então nós temos que buscar isso aí. Com relação a moradores de rua, né, as pessoas que nós temos poucos casos de moradores de rua daqui e que são todos amigos nossos. A gente conhece pelo nome e conhece a história da vida, mas que infelizmente eles ainda optam por morar ali na rua. Então a gente faz um atendimento social, de acolhimento, de alimento, de remédio, de roupa, de banho, de encaminhar conforme é possível. E fome, eu não sei se tem gente que passa fome, porque passar fome, nós distribuímos nesse mandato mais de 10 mil cestas básicas. Então fome, eu não sei se tem gente que... Caso tenha alguém que necessite... Só procurar promoção social, que não teve uma pessoa que procurou a promoção social que não foi assistida. Não tem uma pessoa. Remédio, nós investimos 8 milhões de reais em remédio. Então as pessoas vão na nossa farmácia municipal, saem com uma sacolinha de remédio. Então é super bem assistida. Então, alimento, nós temos e distribuímos mais de 10 mil cestas básicas. Remédio, nós temos uma farmácia municipal que tem um estoque de remédio que bate em qualquer farmácia particular. Então, a rede social nossa, ela está muito bem conectada com a educação, com a saúde, com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público. Então, é uma conexão que foi criada para que essa rede conectada possa, passo a passo, conduzir esse processo de necessidade. O CRAS, que nós implantamos, o CREAS, que nós implantamos. Então, são ações da rede social que, conectadas, a gente consegue dar um serviço de assistência social adequado à nossa população. E o servidor público? É o nosso maior patrimônio, o servidor público municipal. Eu, em todos os mandatos de prefeito, se pegar lá na contabilidade nossa, foi o prefeito que mais deu aumento para os nossos funcionários, foi o prefeito que mais deu benefícios para os nossos funcionários, é o prefeito mais humanizado e mais amigo e mais parceiro dos nossos funcionários, é o que senta na guia de calçada e bate papo com eles, é o que tem um enfrentamento direto com os nossos funcionários, com respeito, simplicidade, e aproxima-se e a gente consegue entender qual é a demanda, qual é o desejo, e a gente tem aplicado isso. É o prefeito que implantou o ticket no dia 20 de cada mês em dinheiro, R$900 para aqueles que ganham menos. Então é o prefeito mais amigo do funcionário, mais parceiro do funcionário. A história por si só já declara isso. Causa animal, doutor? Causa animal também é uma causa que nós temos que ter uma atenção especial, e no nosso programa de governo, no nosso novo governo, vamos cadastrar clínicas veterinárias para fazer castração dos animais de pequenos portes, por exemplo. Então nós vamos avançar também na causa animal. Maravilha. E outro tema também que a população pediu, né, para tocar, é o tema de transparência. Nós temos a página, né, da prefeitura, que todas as licitações, todas as despesas e todas as receitas estão nessa página de transparência, né? Hoje a maior prestação de conta que você pode dar é nessa página de transparência diária. A cada dia o movimento aumenta,
as pessoas pesquisam, as pessoas querem saber, está ali todas as licitações, todos os recursos que são gastos, de onde vem e para onde vai. Então nós temos absoluta transparência em nosso mandato, que sempre foi superávit. Nós sempre deixamos a prefeitura com superávit e todos os nossos recursos são o mais claros possível através da nossa página de transparência e todo o nosso setor aberto para discussão, para informação. Tanto que nós estamos entre os 32 melhores municípios de eficiência de gestão pública do estado de São Paulo. Isso é transparência, é eficiência na gestão pública municipal. Nós somos poucas cidades do estado de São Paulo, entre as 32 do estado, que tem eficiência de gestão pública. Isso envolve transparência, envolve eficiência, planejamento, saúde, meio ambiente. Então, a nossa gestão, ela é transparente, é eficiente e é premiada entre as 32 melhores cidades do estado de São Paulo na eficiência de gestão pública. Agora, doutor, como fiz com outro candidato, eu vou deixar o senhor conversar direto com o público, direto com nossos espectadores. O senhor vai ter 3 minutos, eu vou colocar um cronômetro aqui para falar diretamente com eles e fique à vontade para conversar diretamente com o pessoal que o senhor sentir vontade de conversar com eles. Vou colocar aqui o cronômetro. 3 minutos. O maior sentido da vida pública é a causa. A essência da vida pública é o bem maior e o bem comum. O instrumento público é o grande transformador da sociedade, das pessoas, e que nós podemos, através do poder público, melhorar a vida das pessoas, dar novas perspectivas. E nós temos que enfrentar isso de frente, ter coragem, ser desafiador, irmos mais além do tempo, ter uma visão de águia, para frente e para o alto, o empreendedorismo, a força do povo. Nós temos que ter essa essência. E para que isso seja possível, nós não podemos jamais pensar no interesse pessoal e no interesse próprio. A essência da vida pública é dar sequência naquilo que vem dando certo, é continuar trabalhando no rumo certo, fazer com que os projetos tenham continuidade, não possa sofrer interrupção. Então, um projeto, um processo e uma ação que tenha sequência e tenha continuidade, ele vai avançar muito mais. E é isso que nós estamos propondo em nossa reeleição, em nosso novo governo, dar sequência no melhor momento que Junqueirópolis vive. Junqueirópolis vive o auge do desenvolvimento, do progresso, do maior PIB da região, do maior distrito industrial, da maior oportunidade, do agronegócio. Então nós precisamos dar sequência em projetos que nós já temos. Nós já estamos com o nosso planejamento em 2026. Então nós precisamos, não é que nós queremos, nós precisamos continuar o nosso trabalho dando sequência a esse grande momento que Junqueirópolis vive. Então nós estamos aqui nos colocando à disposição da população com muito amor, com muita fé, com muita dedicação e com muito ímpeto, como se fosse o nosso primeiro mandato, fazendo com que Junqueirópolis se transforme a cada vez mais numa cidade das oportunidades. Muito obrigado. Uma sociedade de 22 mil habitantes tem que buscar a comunhão. Nós temos que agregar valores. Nós temos que estar cada vez mais próximos um do outro, para que nós possamos alcançar outro estágio. E nós vamos transformar a nossa cidade pequena em cidade porte médio. Isso vai fazer com que as pessoas tenham uma perspectiva melhor de vida, fazer com que as famílias tenham em si mais segurança para investir, para morar e para acreditar. Esse é o conceito da vida pública, essa é a essência da nossa causa e é isso que nós vamos fazer em nosso novo governo, com muito amor, com muita fé, com muita perseverança, com muita dedicação, buscando parcerias, rompendo fronteiras. Nós temos governo do estado, temos governo federal, temos parceiros como deputados, senadores e vamos usar isso tudo. E a iniciativa privada, sempre junto conosco, para enfrentar novos desafios e vencermos cada vez mais a quebra de paradigmas para o desenvolvimento de Junqueirópolis. Muito obrigado. Pessoal, então, essa foi a conversa com o Dr. Osmar Pinato. Adorei conversar com o senhor, doutor. Foi muito bom o senhor ter compartilhado
a sua história com a gente. E vocês que assistiram até aqui, pessoal, não se esqueça, antes de sair, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque aí o YouTube vai estar entregando para vocês o nosso próximo conteúdo. E pega esse link aí do vídeo do doutor e espalha para todo mundo, pessoal. Vocês que estão ajudando ele na campanha, vocês que estão torcendo e quer ajudar ele na campanha, pega esse link, manda em tudo que é grupo de família, grupo de resenha, manda, espalha bastante esse link para que possa alcançar e que todos possam conhecer a história dele. E vocês que ainda não seguem o nosso canal do Instagram, segue lá, CoelhoCast Oficial, e o nosso canal do YouTube, CoelhoCast Oficial. Muito obrigado, doutor Osmar Pinato. Boa sorte, Deus abençoe o senhor. Que se o senhor for eleito, que volte aqui para conversar com a gente. Muito obrigado por ter cedido o tempo do senhor, que é muito corrido.